E agora conversar com a Bárbara Mota, a professora Bárbara Mota, que é professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe. Professora, bem-vinda sempre, viu? Já viraste aqui quase que uma colega nossa de trabalho, porque só eu já lhe chamei umas 4 vezes, eu acho que para conversar ao vivo. Esse é um excelente sinal. Bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia, Colombo. Tudo bem? É sempre um prazer conversar com vocês nos mais variados horários. Vamos lá então, tomando o nosso café da manhã juntas aqui. Professora, a gente está com um destaque no site da CNN. Deixa eu abrir aqui para lembrar com exatidão o que diz na manchete, que fala a respeito dos ucranianos, que eles propuseram, assim, que na ideia deles, essa guerra deve durar pelo menos até o mês de maio. E só porque eu falei isso, o site da CNN está demorando para entrar no meu computador, mas é algo do tipo, sim, que até o mês de maio eles avaliam que seja um período em que ainda vão haver suprimentos e que os russos ainda conseguiriam continuar com os seus ataques. Logo que eu vi essa matéria, eu pensei, puxa vida, mas como assim eles estão fazendo essa conta, essa estimativa, não é? Que até o mês de maio é possível que exista ainda a guerra ou não. Você pode traduzir para a gente esse cenário, principalmente se você tiver visto essa matéria, essas informações? Olha, Elisa, posso tentar traduzir sim. Me parece que essas estimativas elas sempre são feitas do ponto de vista do conflito, e isso inclusive auxilia para trazer embasamento para as negociações, no sentido de você colocar para outra parte do conflito algo do tipo, olha, a capacidade em termos de suprimento, inclusive para as tropas russas, a gente viu algumas matérias em que alguns soldados russos teriam entrado em supermercados para ter acesso a bens de consumo, a alimentos, por conta de uma certa dificuldade do governo russo de fornecer suprimentos alimentares para esses indivíduos. Então, esses cálculos são feitos na guerra, e esse cálculo também contribui para estabelecer uma dinâmica de pressão, no sentido de que, a partir de maio, não só do ponto de vista da população civil ucraniana, mas também do ponto de vista da manutenção do conflito pela capacidade das tropas de terem acesso a algum tipo de suprimento alimentar, isso vai se tornar mais inviável, isso vai deteriorar ainda mais os nossos termos de negociação. E eu acho, Elisa, que esse ponto traz uma conversa bastante interessante, que foi recentemente uma notícia que a gente teve acesso, de que a Rússia teria solicitado auxílio da China, principalmente para o fornecimento de suprimentos alimentares para as tropas russas. Essa possibilidade foi rapidamente criticada pelos Estados Unidos, foi negada pela China, mas isso também mostra uma dificuldade logística no sentido de suprir as tropas com os bens mais básicos, para além dos bens bélicos, né, para além dos equipamentos militares que são fundamentais para a manutenção do conflito. Então, me parece que esse cálculo é um cálculo, de certa forma, para estabelecer elementos de pressão e também para estabelecer uma espécie de deadline, de um prazo final para que as negociações possam se circunscrever e se finalizarem até maio. A gente, enfim, está no mês de março ainda, espero que as negociações acabem antes disso, porque senão significa que a gente tem aí pela frente mais 2 meses de conflito, e eu acho que isso não é do interesse de ninguém, muito menos da comunidade internacional. Professora, a senhora citou aí essa dificuldade de suprimento básico para a tropa russa, de acordo com aquilo que chegou de notícia aqui para a gente. Tem todas as sanções já aplicadas contra a Rússia. Acho que a senhora ouviu agora a nossa repórter lá de Paris falando em novas sanções decididas ontem pela União Europeia. Então, do ponto de vista econômico, há um cerco, uma tentativa de sufocamento incrível da Rússia. Praticamente toda a opinião pública ocidental contrária à guerra e gente dentro da própria Rússia já sofrendo o impacto dessas sanções no dia a dia, né? O povo russo. Até quando a senhora acha que Putin consegue sustentar a guerra no formato em que ela foi implementada? Essa é uma pergunta fundamental, Colombo. Eu não sei se eu consigo te responder totalmente, mas eu consigo estabelecer talvez algumas hipóteses. Do ponto de vista da sustentabilidade do conflito, me parece que, por mais que existam essas críticas e por mais que existam essas dificuldades logísticas em termos de suprimento, a gente ainda identifica que o lado russo é o lado que vem ganhando no conflito.
Talvez uma das principais questões que dificulte a manutenção e a extensão desse conflito por muito tempo é que uma das primeiras dificuldades e um dos primeiros erros, digamos assim, do lado russo, do ponto de vista da condução estratégica, é que a Rússia não conseguiu estabelecer superioridade aérea dentro do espaço aéreo da Ucrânia. Então, o que a gente identifica hoje é quase que uma relação de alternância, em que por alguns momentos a Rússia possui superioridade aérea, mas em outros momentos a gente consegue identificar uma contraofensiva da Ucrânia. Então, ainda, enfim, a Rússia continua sendo a parte vitoriosa desse conflito, do ponto de vista do teatro de operações, do engajamento bélico. Mas, cada vez mais, a gente vê a construção de uma dinâmica, como eu coloquei em outras circunstâncias, de estrangulamento, de cercamento da economia da Rússia. Essa medida que foi aprovada, como a reportagem colocou, que foi aprovada hoje, salvo engano, pela União Europeia, de retirar o status de nação mais favorecida da Rússia, é uma medida que gera efeitos consideráveis, gera pelo menos o efeito de que Estados Unidos e União Europeia não consideram mais a Rússia como um parceiro econômico confiável, como um parceiro econômico tal como outros parceiros econômicos. Permite, como enfim, a própria reportagem colocou, o aumento de tarifas de importação, enfim, cotas sobre os produtos russos. Só para trazer um exemplo muito pontual e muito específico, a tarifa geral que o Canadá coloca para praticamente todas as suas importações para países que não estão circunscritos ao estado de nação mais favorecida é uma tarifa geral de 35% acima do preço do produto em específico. Então, isso dificulta muito o engajamento da Rússia economicamente com outros países das relações internacionais. E por mais que as sanções econômicas tenham esse efeito gradual, tenham esse efeito paulatino, isso também constrange a Rússia no sentido de conseguir organizar o seu esforço de guerra, porque o esforço de guerra também exige uma organização econômica. Professora, quando a gente fala de crimes de guerra, esses crimes que são cometidos durante uma guerra, naturalmente a gente olhando com o nosso olhar aqui de telespectador de uma guerra e um olhar principalmente ocidental, é muito natural olhar e pensar, puxa vida, o que os russos estão fazendo na Ucrânia? Que absurdo, né? A quantidade de crimes, até porque são civis que estão sendo atingidos. Os ucranianos também poderiam ser, em algum aspecto, acusados de crimes de guerra? Por exemplo, o presidente, por ter falado, atenção, ucranianos podem se armar, podem combater, podem atirar de volta. De alguma maneira, ele acabou se colocando numa condição também de instabilidade quando a gente fala do Tribunal Penal Internacional? Elisa, essas decisões são sempre decisões políticas para além do processo jurídico. Então, para acionar o Tribunal Penal Internacional contra a Ucrânia, é fundamental que os países busquem essa opção política. Não me parece que isso seja algo vislumbrável no curto prazo, principalmente por conta das narrativas que vieram sendo construídas em torno do conflito. Mais uma vez, uma narrativa de que existe um lado bom, um lado ruim, um lado correto, um lado incorreto. Claro que a gente não está com isso aqui questionando que a Rússia é a parte agressora, mas na minha visão muito particular, a inclusão de civis no conflito, por mais que demonstre esse esforço heróico da Ucrânia de resistir à invasão da Rússia, esse engajamento de civis é um engajamento muito preocupante do ponto de vista das baixas e do sofrimento humano, do acréscimo de sofrimento humano que isso possa gerar. Então, na minha visão específica, essa questão é uma questão controversa, é uma questão complicada em relação ao conflito. Mas como essas decisões, mais uma vez, são decisões primeiramente políticas, para que então sejam decisões jurídicas, me parece que num primeiro momento essa opção não está na mesa, essa opção não está sendo considerada. A única opção que está sendo considerada é de julgar a parte russa. Inclusive ontem a notícia que a gente teve, saiu no Twitter da Corte Internacional de Justiça, é que a Ucrânia acionou a Corte Internacional de Justiça fazendo um pedido para que a Corte Internacional de Justiça pudesse julgar a Rússia por crimes de genocídio.
A gente sabe que a Corte Internacional de Justiça é diferente do Tribunal Penal Internacional, a Corte Internacional de Justiça julga estados e não indivíduos, tem talvez uma capacidade punitiva muito menor do que o Tribunal Internacional, porque todo o processo se dá com base na participação voluntária dos estados interessados. Então, se um estado concorda em participar desse processo, ele é obrigado a cumprir a decisão da Corte. Essa é a principal questão que fica em torno desse acionamento, entre aspas, que a Ucrânia fez em relação à Corte Internacional de Justiça. É uma medida importante porque contribui para essa grande concertação internacional de condenação política em relação à Rússia, mas do ponto de vista de efeitos concretos, a Rússia precisa aceitar participar de todo o processo. Então, para finalizar e responder a sua pergunta, acho que condenar ou colocar a Ucrânia como uma parte possível de ser condenada pelo conflito não é algo que está sendo discutido, não é algo que está na mesa nesse momento. Professora, eu só não queria deixar de encerrar a entrevista sem perguntar para a senhora sobre essa quarta rodada de negociações, né? Ontem havia algum otimismo, né? Muito ponderado, evidentemente, com declarações dadas no final de semana, quando a gente inclusive até conversou aqui na CNN sobre russos, ou pelos russos e ucranianos, aí houve a suspensão por 24 horas. É claro que é difícil, né, saber o que está acontecendo, mas uma suspensão por 24 horas pode se dar por um impasse, mas também pode se dar por uma aproximação de demandas para que os negociadores consultem os seus superiores, né? Porque tivesse havido um desacordo completo, não sei se eles voltariam a conversar em 24 horas, né? Num prazo tão rápido. Que expectativa a senhora tem para hoje, professora? Colombo, eu tenho algumas considerações para fazer em relação a essa quarta rodada de negociações. Eu já te respondo mais diretamente sobre essa pausa técnica que foi estabelecida de ontem para hoje. Na minha avaliação, essa última rodada de negociações, a princípio, não resultou em grandes avanços, seja do ponto de vista de um acordo para o fim das hostilidades, seja do ponto de vista de um acordo para melhor implementar os corredores humanitários já existentes ou para ampliar a quantidade de corredores. Um ponto que me chamou bastante atenção em relação a essa rodada foi que as negociações que ocorreram ontem não se deram de forma presencial, mas sim por videoconferência. Em primeiro lugar, isso seria importante a gente entender o porquê dessa opção. Eu não tenho respostas concretas para compreender o porquê da opção pela videoconferência e não por um encontro presencial. Uma hipótese, talvez, seja para facilitar a dinâmica das negociações, o que me parece um ponto positivo, não precisar do deslocamento, enfim, não precisar transladar até Belarus, que foi o local que normalmente as outras rodadas de negociação aconteceram, faz com que as partes sejam mais acessíveis e que isso possa colocar um andamento um pouco mais ágil, um pouco mais célere nas negociações. Por outro lado, um ponto que me preocupa, mas pode ser uma avaliação um tanto quanto exagerada e um tanto quanto imediatista da minha parte pelo calor do momento, é que as negociações por videoconferência podem trazer uma impessoalidade excessiva para esse processo. E essa falta de proximidade física entre as partes pode contribuir para tornar as negociações um pouco mais duras do que elas vêm sendo. Inclusive, essa foi a fala do presidente Zelensky ontem, que as negociações estavam sendo muito duras, muito difíceis. Mas para responder diretamente à sua questão, a fala oficial em relação a essa pausa técnica foi sobre a necessidade dos subgrupos. A gente sabe que negociações internacionais são feitas por um principal grupo que negocia entre si, mas esse principal grupo também tem como apoio subgrupos para lidar com questões específicas, jurídicas, territoriais e por aí vai. A fala oficial de ambas as partes em relação a essa pausa técnica foi que haveria necessidade desses subgrupos de se organizarem melhor em relação a questões mais finas, em relação a questões de definições. Pode ser que seja de fato isso, mas por mais que Rússia e Ucrânia venham apontando que acordos estão sendo rascunhados e de que talvez a gente estaria próximo de um cessar-fogo ou de um acordo mais substantivo, ainda assim, ao meu ver,
fica o questionamento sobre qual é o conteúdo dessas negociações. Essa fala, para mim, ainda é uma fala muito abstrata, sem algo mais palpável, mais uma vez, sobre esse conteúdo, e somado a isso o fato de que, durante as negociações, os bombardeios da Rússia em relação à capital, em relação a várias localidades, continuavam acontecendo. Então, enquanto transcorriam as negociações, os bombardeamentos, eles eram executados ao mesmo tempo. Na minha avaliação, isso fragiliza o espaço de atuação da diplomacia, ainda que do ponto de vista da Rússia, isso coloque um pouco mais de pressão para que a Ucrânia aceite certos termos do acordo, enfim, para reforçar essa imagem da Rússia de que a Rússia não vai ceder e de que as suas demandas são, num primeiro momento, inquestionáveis ou inegociáveis. Estaremos aqui acompanhando, então, essa próxima rodada de negociações e que seja, de fato, uma negociação que traga algum resultado, não é? Bárbara Mota, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe. Professora, obrigada, viu, mais uma vez pela conversa. Bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia, Colombo. Eu que agradeço e, mais uma vez, sempre à disposição. Obrigado, professora.